Shalom, meus queridos! Eu estou passando aqui para convidar você a participar comigo de uma viagem para Portugal, uma viagem da Carla Damasceno, junto com as pessoas que amam a palavra de Deus e estarem comigo em Portugal. Vai ser uma viagem incrível, maravilhosa, de descanso mesmo, de aprendizado também, e no meio dela ainda teremos uma conferência, a Conferência Cumiori, que vão ser 2 noites em Lisboa, da palavra de Deus sendo compartilhada com você. Então, venha comigo. Sabia que Portugal tem os lugares mais lindos da Europa para a gente visitar? Uma comida especialíssima, saborosa, muitos doces. Então vai ser um tempo, sabe, de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de passeio em um dos países da Europa que eu mais amo, que é Portugal. Essa viagem vai acontecer bem no início do mês de julho. E eu não vou levar muitas pessoas comigo, não. Então eu sugiro você a correr, garantir o seu lugar, fazer essa inscrição. Através desse WhatsApp você vai ter todas as informações, tá bom? E vem comigo para os sabores de Portugal. Tenho certeza que você vai amar. Como as pessoas reconhecem que você esteve com Jesus? Você saberia responder rapidamente essa pergunta? No vídeo de hoje você vai ficar surpreendido com a resposta que eu tenho para te dar, que poderá, você então aplicar na sua vida. E olha, vai ser top! Então não perca nem um segundinho sequer desse vídeo, combinado? Shalom, shalom! Sou a professora Carla Damasceno, bem-vindo ao nosso canal, que é feito para você, que é apaixonado por Deus, por Bíblia, por Jesus, que ama a língua hebraica, que ama a história de Israel, o país Israel. Esse canal é feito para você. Se sinta à vontade com ele. Nós temos tantos vídeos aqui para abençoar a sua vida, que eu já até perdi a conta. Vem fazer parte dessa família que mais cresce aqui no YouTube? Como fazer parte dela? Se inscreva no canal. E na hora que você se inscrever no canal, já clica no sininho. Qual a importância de clicar no sininho? Porque aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora e dessa forma você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Já aproveita, já curte e já compartilha esse vídeo, porque ele vai ser importante e relevante para você e também para as pessoas que você ama. Então compartilha bastante aí, fechou? E então, gente, vocês já tiveram tempo para pensar na minha pergunta? Como as pessoas reconhecem que você, esteve com Jesus? Em outras palavras, como as pessoas sabem que Jesus está em você? Já pensou nisso? Esses dias eu estava lendo um texto bíblico e ele falou muito no meu coração sobre esse tema e eu gostaria muito de compartilhar ele com vocês. Está aqui em Atos capítulo 4, do versículo 1 até o 13. A gente vai ler um texto grande, tem textão aí, mas vale a pena cada minuto desse texto. Então vamos lá. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Ao verem a intrepidez de Paulo e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O final desse texto foi o que mais me marcou, e aí eu quero começar a explicar para vocês. O final vai dizer: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Como eles, então, reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus? Vamos analisar aqui alguns pontos desse texto. Ponto 1 está lá no versículo 2, que diz o seguinte: eles estavam ensinando ao povo. Bom, aqui vem uma outra perguntinha. Você precisa entender que só ensina algo quem aprendeu sobre aquilo. Concorda comigo? Então, se eles estavam ensinando, era porque eles aprenderam. E aí o mais legal é o seguinte: mais do que aprender, eles estavam vivendo o que aprenderam. Qual que é a prova? A prova que um homem havia sido curado. Isso significa que eles estavam aplicando, vivendo aquilo que eles aprenderam. O fato é que esses homens ensinavam o que aprenderam do seu mestre. Porque o mestre deles era Jesus. E Jesus o tempo todo ensinou, gente. Então eles, como bons discípulos, também aprenderam com Jesus e também ensinavam. O ministério de Jesus, na sua grande maioria, na sua maior parte, foi de ensino. E os que haviam estado com Jesus aprenderam dele. Por isso que a palavra em hebraico para discípulo é talmid, que tem um significado muito interessante. É aquele que sempre aprende com o propósito de sempre ensinar. Nisso nós reconhecemos que havemos estado com Jesus, quando nós aprendemos dele, vivemos aquilo que aprendemos e ensinamos. Segundo ponto, eles foram presos pelo que ensinavam, que está aqui destacado no verso 3. Eles não se importaram de ter sido presos pela verdade do ensino. Eles sabiam os efeitos poderosos do ensino da palavra. Eles sabiam da transformação de vida de tantas pessoas que precisavam de ouvir aquela palavra e serem transformadas. Eles sabiam da quantidade de gente sedenta. E nesse caso aqui específico de Atos 4, quase 5.000 homens aceitaram a palavra. Isso significa quase 5.000 famílias, com mulheres, com crianças, uma quantidade de gente, um volume de gente muito grande. Então nós não temos nem noção sequer do poder escalonável do número de pessoas aceitando a palavra através dessa pregação, desse ensino. Nisto conhecemos que eles haviam estado com Jesus. O ato de ensinar era mais importante que a própria liberdade deles. O ato de apresentar às pessoas uma nova conduta de vida em Cristo era mais importante do que tudo. A alegria e o regozijo de ver pessoas transformadas era maior que a liberdade, era maior do que tudo. Nisso, reconhecemos que eles haviam estado com Jesus. Terceiro ponto, eles chamaram a atenção das autoridades. Pois é, após presos, lá no versículo 5 vai dizer o seguinte: reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, o subsacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Eles chamaram a atenção das autoridades. Por quê? Eram sacerdotes que deveriam estar curando. Eram sacerdotes que deveriam estar ensinando, não é verdade? Ensinando o reino, ensinando quem era Deus. Essa era a função deles. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Menos com o reino, menos com a sua própria função, menos com o seu próprio chamado. Essas eram as autoridades da época. Quando você tem estado com Jesus, tudo o que importa é o reino. Você pode mesmo incomodar outras pessoas que têm outras prioridades. Então aqui, nesse caso, eles incomodaram muito pessoas que tinham outras prioridades.
não o chamado primordial da vida deles, que eram aquelas autoridades. Ponto 4. O Pedro, então, levanta sua voz com muita autoridade, com a autoridade de quem vive o que ensina. Por isso, lá no versículo 9, começa a dizer: hoje nós somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e pelo modo com o qual ele foi curado. Gente, um homem havia sido curado. Ele tinha uma autoridade muito grande para falar o que ele estava falando, porque a concretização da autoridade dele estava naquele homem que foi curado. Pela palavra de Pedro, ele cria naquilo que ele falava. O Pedro, então, ele cria na cura, ele cria na ressurreição, ele cria na salvação. Portanto, as suas ações, aquilo que ele ensinava, segundo a sua palavra, caminhavam segundo o que ele cria. Ele vivia o que ele cria. E ele ensinava aquilo que ele vivia e ele ensinava aquilo que ele cria. Ele declara, né, que tudo o que ele faz, o que ele fez, não era operado por ele, mas era operado por Cristo. Pedro faz um discurso propriamente quase que acadêmico sobre quem era Jesus. Um discurso de quem conhece profundamente o assunto do qual ele falava, de alguém que conhecia de verdade a pessoa de quem ele falava. E então nós chegamos no final dessa história. Ao fim desse belo discurso de Pedro, as autoridades que estavam ali presentes, que foram lá para condenar, elas reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. E essa é a pergunta do início desse vídeo. Por quê? Né? Como as pessoas reconhecem que nós, que você, que eu, né, estivemos com Jesus? Por que essas autoridades reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus? Porque aqueles homens que eram iletrados, que eram incultos, estavam ensinando e vivendo as verdades do reino. Essa é a única forma das pessoas reconhecerem que você tem estado com Jesus. Através do que você aprende com Jesus, através do que você ensina por Jesus e através daquilo que você vive. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Me conte aí nos comentários suas experiências de como as pessoas têm reconhecido que você tem estado com Jesus. Conte aí nos comentários, eu quero muito saber, ok? E eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar. Se esse vídeo abençoou a sua vida, não seja egoísta não, né? Compartilha com muito mais pessoas. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.